Bom, continuando então a correção dos exercícios, páginas 54 e 55, ok? Sobre ainda volume de cilindro, tá? Correção aqui do exercício 5. Bom, conforme a leitura do problema, né, a artesã, ela tem uma folha, né, com as mesmas dimensões, só que ela usa essa folha de maneira diferente, né? As dimensões são 10 e 20, só que para fazer a forma de uma vela, ela gruda essa ponta nessa ponta, formando aqui um cilindro. Tem uma vela mais baixinha, de altura 10. E em outra, né, usando o mesmo tamanho de folha, mas ela gruda essa ponta nessa. Então, o cilindro vai ser mais alto, porém mais fininho, né? Um outro cilindro de altura 20, ok? O que a gente tem que entender é que se isso aqui, né, o comprimento da folha, 20 centímetros, na hora que eu grudo essa ponta nela, esse 20 não vira raio. Esse 20 é o comprimento do teu cilindro. Então, o comprimento do teu cilindro, nesse caso aqui, é 20. A fórmula do comprimento, 2πr igual a 20. Passo o 2π dividindo, e 20 dividido por 2 é 10, então fica 10 sobre π, o raio, ok? Com comprimento aqui, você vai achar o raio. Vou fazer a mesma coisa nesse caso aqui. Aqui é o comprimento, ó. Pensa bem, na hora que eu formar aqui um cilindro, esse 10 é o comprimento do teu cilindro. É 10. Põe a fórmula do comprimento, 2πr igual a 10. 2π, ele vem dividindo. Aqui esse 2 é de raio 2, tá? Porque eu tô mexendo com o formato aqui. 10 dividido por 2, 5. Então, eu tenho raio 1, que eu descobri desse aqui, e tenho raio 2, que eu descobri desse aqui, ok? Cilindro 1, cilindro 2, raio 1, raio 2. Bom, agora que eu tenho raio 1 e tenho raio 2, eu vou substituir esses dados na fórmula de volume para descobrir o volume de cada cilindro. Então, eu vou descobrir o volume desse cilindro usando o raio 10 sobre π. Olha lá. Ok? Área da base, que é um círculo, πr ao quadrado, vezes a altura. Raio 1, 10 sobre π, vezes a altura 10. Esse corte aqui tá errado, tá? Não era para ter cortado antes não, porque eu tinha que elevar ao quadrado primeiro. 10 ao quadrado, 100, π ao quadrado tá aqui. Aqui sim eu posso cortar um π de cima e um π de baixo. Aí sobra um π aqui, 100 vezes 10, 1000π. Ok? Então, ó, 20 é o comprimento. Com o comprimento eu achei o raio. Com o raio eu achei o volume 1. Agora eu vou achar o volume do segundo cilindro. πr ao quadrado, área da base, vezes a altura. O R, 5 sobre π. Tá aqui. Elevado ao quadrado, 25, π ao quadrado, a altura aqui é 20. Multiplicou, 25 com 20 vai dar 500, sobrou um π aqui embaixo. Então, a gente vai ver que o volume 1 é o dobro do volume 2, do cilindro de volume 2. Ok? Essa é a relação entre os dois volumes. Se tiver alguma pergunta, só me falar lá no WhatsApp sobre esse problema aí. Ok? Vamos então para o exercício 2. Aliás, perdão, exercício 6, que está na página 55. Bom, havia um cilindro com 2 metros de diâmetro e 4 de altura. Se tem 2 de diâmetro, então 1 metro de raio. Esse cilindro aqui ele foi revestido por fora uma camada de 20 centímetros de concreto. E aí ele ficou desse jeito aqui. Né? Já tinha esse cilindro antigo aqui de 1 metro de raio e ele foi revestido com concreto, 20 centímetros de concreto. E aí, se eu medir o raio até a extremidade aqui, ó, né, já tinha 1 metro mais 20 centímetros, 1 metro e 20 agora. Até aqui, contando com a camada de concreto. Então, eu tenho aqui um raio 2. E ele pede, então, né, o preço disso aqui.
sabendo que o metro cúbico do concreto custa R$10. O que a gente vai fazer? O volume do concreto é igual volume 2, que é o total, como se ele fosse maciço, né? Volume 2, menos o volume 1, porque lá dentro, na verdade, não existe nada. Então, eu vou fazer volume 2, que é geral, como se ele tivesse maciço, menos o volume 1, porque não tem nada aqui dentro, né? O volume 2 menos volume 1, utilizando a fórmula aí, πr² vezes a altura por volume. O volume 2 é o raio 2, 1,2 ao quadrado. No volume 1 é esse de dentro, o raio é 1 ao quadrado. Ambos, né, têm a mesma altura, né, altura 4 para os dois. Então, 1,2 ao quadrado vezes 4, 5,76. 1 ao quadrado é 1, vezes 4, 4π. Subtrai, substitui o π. Ele pede para substituir por 3,1, eu substituir por 3,14, vai dar um valor aproximado, mas não tem problema, ok? Se cada metro cúbico custa R$10, quanto vai custar? 5,5 metros cúbicos. Então, é só você multiplicar por 10 aqui, né? Vai dar aproximadamente 55, que no caso aí é a letra D, porque eu fiz aproximado, né? Eu substituí o π por 3,14. Então, é isso, né? O exercício 6. E aí, a gente termina a correção. Qualquer dúvida, a gente pode esclarecer na aula de quinta-feira, tá bom? Então, até mais.